Apocalipse, vamos meditar na palavra, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus entendimento, discernimento, sabedoria acerca da palavra dele. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua poderosa presença, em louvor, em adoração, nos humilhando, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos muitos pecados, Senhor. Nós viemos agora meditar na Tua palavra, onde todos nós queremos entendimento, sabedoria, inteligência acerca da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dê força para nós ler a Tua Bíblia, para a gente orar, para a gente estudar. Quero pedir ao Senhor alimento. Quero pedir ao Senhor que o Senhor os alimente, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor disse que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sair da Tua boca. Então nós precisamos de uma palavra do Senhor hoje. Nós precisamos ouvir o Senhor hoje. Que todo impedimento, todo mal, todo espírito opositor que se opõe contra essa obra, contra a palavra do Senhor, nós usamos o poder que é no nome de Jesus e o poder que é no sangue de Jesus, dizendo: saia dos nossos caminhos, da nossa família, do nosso projeto, dos nossos sonhos, mente, alma e espírito, em o nome de Jesus Cristo. Só, meus amados irmãos, Apocalipse 3, versículo vai ser o 8, Apocalipse capítulo 3, versículo vai ser o 8, uma breve meditação, objetiva, rápida, mas de grande impacto. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, atribui a glória para Jesus, diga para ele assim: Jesus, fala com ele, nunca foi sobre o homem. Fala assim, não é sobre o homem, é sobre o Senhor. Fala, a obra é tua, o poder é teu. Fala assim, a minha vida, Jesus, é sua. Vamos ler? Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz assim, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pode vos assentar. Me presentei com a sua atenção. Meus amados, nós sabemos que Apocalipse 3, Jesus Cristo escreve uma carta para a igreja de Sardes. Ele escreve uma carta para a igreja de Filadélfia, Laodiceia. Lendo esse capítulo 3, me chamou muita atenção essa carta para Filadélfia. Eu vejo que Deus, de certa forma, Jesus Cristo elogia essa igreja. Eu acho muito bonito, muito lindo o livro de Apocalipse, que significa o livro da revelação, mas eu acho mais lindo ainda porque se trata de salvação. É um livro de salvação, meus amados irmãos. Deus não precisava ter deixado esse livro escrito para nós, não precisava. Ele podia ter deixado de 1 João para trás, e estava bom demais. Só que Deus, Ele é tão misericordioso, quem está entendendo? Ele é tão misericordioso que Ele deixa o livro de Apocalipse para nós e revela para nós o Apocalipse que vai ter na terra, para que assim as pessoas leiam, preguem. Tanto é que Ele fala para João: escreve essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Ele fala, anuncia essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Quem está compreendendo? Meus amados irmãos, é palavras de salvação, é palavras de salvação de alma. E Ele diz para nós aqui assim: eu conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece as obras de todos os seres humanos da face da terra. Deus conhece as obras de cada um ser humano. Provérbios
Provérbios vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre todas as partes, contemplando os maus e os bons, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus já começa dizendo para essa igreja assim: eu conheço as suas obras. Por muitas das vezes a gente acha que a obra que a gente está fazendo está sendo despercebida, passando batido. A gente pensa: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que esse jejum está valendo a pena? Será que eu ir na igreja, Deus está vendo? Será que o esforço que eu estou fazendo, Deus vê? Será que Deus vê? Será que vale a pena eu ir na igreja todos os dias? Será que está valendo a pena? Será que vale a pena? Então a gente fica pensando assim, sabe? Às vezes tem pessoas que passam tanta luta. Quem está entendendo, igreja? Tem pessoas que passam tanta luta que tem hora que ela chega a se questionar se Deus está vendo o que ela está fazendo. Tem gente que também toma tanta pancada na vida que às vezes ela se questiona se Deus está vendo, se Deus está olhando. Tem pessoas que sofrem tanto, mas mesmo assim elas não param de batalhar, elas não param de guerrear, elas não param de buscar Deus, elas vão ali até o final, até morrer para a glória. Elas não desistem, tem pessoas que não desistem. E tem hora que a gente é tão pequenininho, igreja, quem está entendendo? A gente é tão pequenininho, a gente é tão falho, que a gente se pergunta mesmo, a gente fala: será que Deus vê? Será que Deus está vendo? Será que Deus está acompanhando o meu esforço? Será que vale a pena eu subir essa serra toda aqui para vir aqui no monte? Será que vale a pena eu debaixo de um sol desse aqui, eu debaixo de chuva, eu aqui em cima desse monte? Será que vale a pena às vezes eu enfrentar, até pessoas para não negar o nome de Jesus Cristo? Às vezes eu enfrentar até a própria família para mim não negar o nome de Jesus Cristo. Será que vale a pena? Será que Deus está vendo? Será que Deus está olhando? Será que Deus está acompanhando? E era essa igreja. Jesus fala isso com ela. Essa igreja ela estava nessa posição, estava nesse sentido que eu estou falando com os irmãos. E Deus vai e fala com ela dessa forma assim: eu conheço as suas obras. Deus falou assim: eu conheço as suas obras, ou seja, não tem nada que você faça para mim que fique perdido, jogado ao vento. Deus está falando assim: cada culto, cada oração, cada jejum, cada subida no monte, cada batalha enfrentada, cada renúncia, cada esforço, eu tenho contemplado, eu tenho visto, eu contemplo e eu vejo. O próprio Deus está dizendo isso para nós aqui hoje. Deus está falando comigo, com você assim: eu conheço as suas obras, eu sei muito bem as suas obras. Quem está entendendo? Eu conheço as tuas obras. E olha o que ele fala, presta atenção nisso aqui que eu vou ser bem breve. Ele fala assim: e diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Que porta é essa? A porta da salvação, a porta do céu. Nenhum ser humano na face da terra vai poder falar assim: eu não tive a oportunidade de ser salvo, a salvação não foi oferecida para mim, ninguém falou comigo negócio de salvação, não sabia desse negócio de salvação, ninguém. Então, pastor, explica para mim como que Deus colocou diante de nós essa porta aberta. Deus escancarou essa porta, Deus ele divulgou essa porta, Deus ele esclareceu essa porta na pessoa de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Ele é claro em dizer: eu sou a porta, todos que entrar por mim entrarão, se salvarão, sairão e achará pastagem. Vai vir um apocalipse, vai vir fogo, vai queimar a terra toda, nós vamos estar escondidos, nós vamos entrar pela porta, nós vamos esconder dentro da arca, a destruição vai vir e nós vamos sair e encontrar pastagem. Quem crê nisso, diga glória. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos sair e encontrar salvação, nós vamos ser salvos em Jesus Cristo, por conta de Jesus Cristo.
Então Deus está dizendo assim: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Quem é essa porta aberta? Deus. Quem é essa porta aberta? Essa porta aberta é Jesus. Essa porta aberta é Jesus. Vocês vão entrar por Ele, vão se salvar, vai ser tudo destruído. Depois vocês vão entrar e vão encontrar novo céu, nova terra. Vocês vão encontrar pastagem. Eu coloquei essa porta aberta. Eu conheço as suas obras. Coloquei antes de ti essa porta aberta. E ninguém pode tirar a nossa salvação de nós. Diga ninguém. Diga: ninguém vai tirar minha salvação. Ninguém vai tirar a salvação da minha família. Diga com fé. Porque ninguém pode tirar de nós o que Deus deu para nós. Ninguém pode tirar de nós a porta que Deus abriu para nós. Ninguém pode tirar a salvação de nós. Ninguém, igreja. Só nós mesmos podemos tirar a salvação de nós. Só nós podemos fechar a porta que Deus abriu. Ele falou assim: eu conheço as suas obras, e diante de ti eu coloquei a porta da salvação, que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar. Claro que nós podemos trazer essa palavra para o físico, para o material, e dizer que Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu coloco uma oportunidade. Claro, porque a palavra é espada de dois gumes, vai na divisão da alma e do espírito, da junta da medula, apta para discernir as intenções da mente e do coração. Então a palavra corta para os dois lados, do espiritual e físico. Então quando ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, diante de ti coloquei uma porta aberta, ele está falando de salvação, mas ele também está falando: eu conheço a sua peleja, eu conheço as suas obras, eis que estou dando uma oportunidade, estou abrindo uma porta melhor para você, estou te dando saúde, estou te dando condições de viver, estou te dando paz, estou te dando livramento, estou te dando cobertura. Eis que diante de ti coloca essa porta aberta. Quem está entendendo? Ele está falando das duas fases, espiritual e física. Diante de ti eu coloco essa porta aberta e ninguém pode fechar ela. Ou seja, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas e aquele fecha, igreja? Ninguém abre. Então presta atenção aqui para você aprender. Então Deus está dizendo que Ele abriu uma porta da salvação em Cristo e ninguém pode fechar. Mas Ele também está dizendo que tem a porta do inferno aberta, e que Ele vai fechar e ninguém vai poder abrir. Ele está falando: porque eu abro porta e ninguém pode fechar, mas eu também fecho e ninguém abre. Então ele está dizendo que em Cristo Jesus abriu-se a porta da salvação, mas pela rebelião de Satanás abriu-se também a porta do inferno. E todos que se comportam como ele, que abraça a natureza dele, as atitudes, as ações dele, infelizmente irão para o inferno, descerão ao abismo junto com ele, e dali nunca mais, nem o falso profeta, nem a besta, nem o Satanás, nem seus demônios, nem todas as pessoas que forem com eles, nunca mais vai poder sair de lá, porque quem vai selar, quem vai fechar a porta é quem, igreja? É Deus. Então ele está dizendo: a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a que eu fecho, ninguém abre. Então ele está falando que existe duas portas: a porta da salvação e a porta da perdição. E trazendo para o físico, o material, da mesma forma: conheça as tuas obras, diante de ti coloco porta aberta. Mas dependendo das obras nossas, diante de nós, o que ele coloca? Porta fechada. Tudo está errado para mim, tudo está dando errado para mim, porque eu conheço as tuas obras. E a porta que eu fecho, pode ter curso, pode ter profissão, pode ter dinheiro, pode ter o que for. Tem tipo de enfermidade aí que médico nenhum descobre. Tem pessoas aí que é culta, tem pessoas aí que tem estudo e não está ganhando o que a pessoa ali sempre está ganhando. Quem está entendendo? Só para os irmãos entenderem, ninguém pode fechar. Eu acho bonito quando ele diz aqui: sei que tens pouca força. Ou seja, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura, meus amados. Deus sabe que a gente é falho. Deus sabe que a gente é fraco. Deus sabe que por muitas das vezes a gente tem pouca força. Quem está entendendo?
Já sigo terminando, bem breve. Deus sabe que a gente tem pouca força. Às vezes a gente quer jejuar mais e não consegue, às vezes a gente quer orar mais e não consegue, às vezes a gente quer se dedicar mais e não consegue, a gente quer fazer mais para Deus, sabe? Mas parece que alguma coisa trava, a gente não consegue, dá uma vergonha, a gente acha que não está preparado, acha que não está preparado, a gente pensa que não vale a pena, a gente acha que os outros estão olhando para a gente, sei lá, a gente coloca um tanto de coisa na cabeça da gente, que impede a gente fazer a obra, impede a gente jejuar, impede a gente ir aos montes, impede a gente aprofundar, se afundar mais na obra de Deus, sabe? A gente quer, mas sei lá, tem alguma coisa aí, às vezes as pessoas não entendem a gente, mas Deus entende. Quem está entendendo? Ele fala assim: eu sei que você tem poucas forças. Então, meu amado, nessa porta dessa salvação aí, a pessoa vai entrar, não é porque ela é sábia, que ela é culta, que ela é isso, que ela é aquilo, não. Porque Deus conhece as nossas obras e sabe que nós temos poucas forças. A pessoa vai entrar por conta do sangue dele, por conta da misericórdia, por conta da graça dele e por conta do esforço que vocês vão ver ali, Deus falando ali. Eu sei que vocês têm pouca força. Porque às vezes a pessoa pensa: será que eu vou conseguir ser salvo? Eu sou tão fraco, eu tenho tanta pouca força, eu faço tanta coisa assim de errado que eu não deveria. Será que vale a pena eu continuar tentando, eu continuar lutando, eu continuar perseverando, porque eu tenho falhado? Mas a pessoa tem que colocar a mão na cabeça e ver o tanto que ela já mudou, o tanto que ela já foi transformada, o tanto que ela já foi lapidada, e ela já chegou até naquele ponto, ela pode avançar mais. Quem está entendendo? Aí ele diz assim: sei que tens pouca força. Olha que lindo, para terminar. Entretanto, eu sei que você tem pouca força, mas mesmo você sendo falho, fraco, pecador, mesmo você sendo um vaso de barro, mesmo você sendo sensível e frágil, entretanto, você não negou meu nome, você guardou a minha palavra, você guardou o meu nome, você continuou batalhando. Meus irmãos, nós vamos chegar no céu e Deus vai ter essa conversa com nós. Eu conheço as suas obras. Quem está entendendo? Diante de ti, meu servo, aí coloquei a porta aberta, entra para o céu e veja o gozo do meu Pai, que está reservado para você antes da fundação do mundo. Eu conheço as suas obras. Diante de ti, coloquei uma porta aberta, pode entrar. Eu sei que você tinha pouca força na terra, você era fraquinho, mas mediante o mundo, mediante as perseguições, mediante o demônio, mediante Satanás, mediante a sua própria carne, mediante as afrontas, as lutas, a adversidade, as perseguições, mediante os levantes do inimigo, mediante as provações, você não negou meu nome, você continuou, você perseverou, você insistiu. Diante de ti a porta está aberta, entra, porque eu conheço as suas obras, sei que tem poucas forças, mas você não negou meu nome na terra. Quem crê que isso vai acontecer? Quem crê que isso vai acontecer? Nós vamos entrar para o céu. Quem crê nisso? Os louvor falou do que? Da salvação. Nós vamos entrar para o céu, nós vamos entrar pela porta, nós vamos ser salvos, e Deus vai falar isso aqui com nós. Sei que tem poucas forças, mas entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entretanto, todavia, sobretudo, mediante tantas lutas e adversidades, você guardou a minha palavra, porque a palavra de Deus fala: não seja somente ouvintes, mas ouvintes praticantes. Então, quem guarda a palavra não é quem ouve, quem guarda a palavra é quem ouve e pratica. Bem-aventurado não é os que ouvem, bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então ele falou assim: tem pouca força, mas guardou a minha palavra, praticou a minha palavra e não negou o meu nome. Quantos aí não está tomando um revólver no rosto aí? Quantos aí nessas outras terras, nesses outros países,
não está sendo pressionado, perseguido para negar o nome de Jesus, igreja? Quem está ligado? Está sendo perseguido ali, ó, para negar o nome de Jesus ali, ó, está sendo perseguido, ó, mas não nega. Não nega. Então Jesus vai dizer: conheço as suas obras, coloco diante de ti uma porta aberta. Sei que tinha pouca força, mas guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. A porta da salvação e a porta da perdição está aberta. Cabe a nós escolher a qual nós entraremos. Não é pelo fato de nós ser fraco, ser falho, que nós não vamos entrar, não. Nós só não vai entrar no reino do céu se nós não guardar a palavra de Deus e se nós negar o nome dele. Se nós não guardar a palavra e se nós negar o nome de Jesus, nós não vamos entrar na salvação, na porta da salvação, na vida eterna. Amém? Se coloca